Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra Odisseia. Vamos fazer um mergulho hoje na jornada épica de Odisseu. A gente tem aqui um resumo, algumas análises. Vamos focar na estrutura, nos personagens, nos momentos-chave dessa obra, né? Que é monumental de Homero. A ideia é ir além do resumo básico, sabe? Buscar a essência dessa aventura e entender por que ela ainda fala tanto com a gente hoje. Exatamente, porque a Odisseia ela é bem mais que só uma história de aventura, né? É um poema épico e pensar que nasceu da tradição oral. São 24 cantos, milhares de versos. É diferente da Ilíada, que foca muito na guerra. Aqui a gente vê um retrato assim muito rico da Grécia Antiga em tempos de uma certa paz, pelo menos comparado à guerra. Explora o lar, identidade, a inteligência. Legal. Ok, vamos tentar desembrulhar isso então. O centro de tudo é o retorno do Odisseu, né? O rei de Ítaca. Ele ficou fora 20 anos. É muito tempo. 10 na Guerra de Troia e mais 10 perdido no mar vagando. Mas essa jornada não é só andar de um lado para o outro, certo? É uma provação interna também, imagino. Com certeza. E olha, o maior obstáculo divino dele é Poseidon, o deus do mar. Furioso porque Odisseu cegou o filho dele, o ciclope Polifemo. Ah, sim, o Polifemo. E isso não só garante mares agitados, né, tempestades, mas levanta um ponto interessante sobre as consequências dos nossos atos, mesmo contra monstros, digamos. Mas por outro lado, ele tem uma aliada de peso, Atena. A deusa da sabedoria. Exato. A proteção dela é fundamental e ela age de um jeito sutil, muitas vezes disfarçada. Mostra como a inteligência e, bom, um apoio divino bem pensado fazem a diferença. E que provações ele passa, hein? São muito marcantes. Ele fica anos preso na ilha da ninfa Calipso. Ela até oferece imortalidade, mas não é o lar dele. Não era o que ele queria. Daí tem o confronto com a feiticeira Circe, que transforma os homens em porcos, que é uma metáfora forte, né? Sobre perder a humanidade para os instintos. Totalmente. A descida ao Hades, ao mundo dos mortos, para consultar o Tiresias. Ele tem que encarar os mortos para achar o caminho de volta para os vivos. E aquela passagem pavorosa entre Sila e Caríbides. Nossa. O que me impressiona é como cada desafio parece testar um lado diferente do Odisseu e da tripulação também. E tudo meio que culmina na perda total dos companheiros, né? Depois que eles ignoram o aviso divino lá sobre o gado sagrado de Hélio, o deus Sol. Ah, essa parte é trágica. Reforça muito a ideia de responsabilidade, sabe? Das consequências, às vezes fatais, da desobediência ou daquela arrogância, a híbris, né? Mesmo para um herói como Odisseu. E enquanto ele está lá fora, enfrentando tudo isso, em Ítaca a coisa está pegando fogo. Dezenas de pretendentes invadem o palácio, consomem tudo. Uma bagunça. É uma desordem social completa e uma violação total da hospitalidade, da Xênia, que era tão importante para eles, e ficam pressionando a Penélope, a rainha. A situação da Penélope é muito delicada. E aquele truque dela, famoso, de tecer e desfazer a mortalha para o sogro, Laertes, é um símbolo incrível de lealdade, claro, mas também de inteligência, né? Usando a astúcia, assim como o marido, para ganhar tempo e tentar manter alguma ordem ali. Verdade. E enquanto isso, o filho, Telêmaco, ele sai daquela passividade de adolescente e parte numa jornada própria para amadurecer, para buscar notícias do pai, aprender a se impor como futuro líder. O retorno de Odisseu também é interessante. Não é aquela chegada triunfal, né? É tudo estratégico, o que diz muito sobre ele. Atena o disfarça de mendigo. Sim, para poder observar. Exato, para testar a lealdade do pessoal. Aquela cena com o cachorro velho, o Argos, que reconhece ele e morre, nossa, é de cortar o coração. Muito emocionante. E o reconhecimento pela ama, Euricleia, pela cicatriz na perna, um detalhe físico que confirma a identidade real dele, né? Escondido ali. E esse disfarce permite justamente isso, avaliar quem ficou fiel, tipo o porqueiro Eumeu, um super aliado, e quem traiu, como o cabreiro Melântio. O contraste é gritante, né? A recepção humilde e leal do Eumeu versus a arrogância dos pretendentes lá no palácio. Isso prepara tudo para o clímax. A prova do arco. A prova do arco. Fantástico! Nenhum daqueles pretendentes consegue nem armar o arco do Odisseu. Aí o mendigo pede uma chance e todo mundo zomba, claro. Debocham dele. Mas ele pega o arco e pronto!
arma com facilidade, atira a flecha pelos 12 machados, é a revelação. A força e a identidade dele ali na cara de todo mundo. E aí vem a vingança, a minestrofonia, o massacre dos pretendentes. É uma cena, assim, brutal. Mas dentro da lógica da época, é a restauração da ordem. Uma justiça bem violenta. Bem violenta mesmo. Mas é interessante notar que tem uma seletividade. Odisseu poupa o Aejo Fêmeo, que era o cantor cuja arte era valorizada, e o Arauto Medonte, o mensageiro. Porque não eram cúmplices diretos, mas pune feios traidores, tipo Melântio e as servas que se bandearam pro lado dos pretendentes. E o reencontro com a Penélope. Ela é demais. Cética, né? Não aceita fácil. Precisa de uma prova final. O teste da cama. Sim, o teste da cama matrimonial que o próprio Odisseu construiu em volta de uma oliveira viva. Genial. Só o verdadeiro Odisseu saberia que aquela cama não podia ser movida. É a confirmação definitiva, num segredo íntimo deles. E a história vai se fechando com o reencontro com o pai, Laertes, e ainda tem um último conflito com as famílias dos pretendentes mortos. Só acaba mesmo com a intervenção direta de Atena, que impõe a paz. Um raio de Zeus também, né? Sim, um raio de Zeus para selar. Isso meio que sublinha a ideia de que a ordem social, uma vez quebrada daquele jeito, talvez precise de uma força maior, divina ou de autoridade mesmo, para ser restaurada, para quebrar o ciclo de vingança. Então, o que a gente tira desse mergulho todo? A Odisseia fala de perseverança, óbvio, mas é muito sobre a inteligência, né? A astúcia como ferramenta para sobreviver. Fala sobre lealdade, o piso disso, as regras da hospitalidade. A busca, às vezes dolorosa, pela identidade e, no fundo, o que realmente significa voltar para casa. E essa dança constante entre o querer humano, as escolhas e a intervenção dos deuses, né? É uma obra que moldou a educação, os valores na Grécia Antiga, e a profundidade psicológica dela, narrativa, continua a inspirar e a fazer a gente pensar até hoje. A influência é imensa. Esse foi o Literatura Miojo, rápido, mas com gosto de quero mais. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.